Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus por esta linda e rica oportunidade de ouvirmos o seu Evangelho, ouvirmos a sua palavra. E é com muita graça, com muita retidão, as verdades bíblicas é que nós ministraremos mais uma vez esta noite a sua vida. Queremos ainda louvar o Senhor, porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Louvado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje, nosso tema é sugestivo, nosso tema é pertinente à necessidade que todos temos em nossa vida, em nosso chamado, em nossa vida cristã. O tema é como saber qual é o meu chamado. Seja em casa, seja dentro de uma igreja como levita, adorador, pastor, obreiro, dentro do meu empreendedorismo, no meu lar, enfim, na escola como professor, como militar, nas Forças Armadas, etc. Como saber o meu chamado? E como saber quais dons que tenho pelas suas manifestações? Como saber o que eu tenho recebido, se tenho o Espírito Santo? Então, algo muito tremendo, algo salutar para a sua vida espiritual. Isso aqui não é para crente, isso aqui é para cristão. Para crente, isso não importa. Para crente, basta o básico, basta o ABC e está tudo certo. Mas para os cristãos genuínos, que querem uma vida nas conformidades do reino de Deus e do rei deste reino, Jesus Cristo, evidentemente, hoje o tema a ministrar ao seu coração é de extrema valia e muita importância para a sua vida. Que você esteja sintonizado, que você esteja linkado a essa oportunidade linda que você terá de ouvir as Escrituras Sagradas. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito é Ele que nos convocou para este tempo. Então vamos pregar a palavra de Deus. Queremos ministrar a palavra de Deus. Se você tem a sua Bíblia aí comigo, você vai abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, do capítulo 10. Vou esperar você abrir a sua Bíblia. Lucas, capítulo de número 10, a partir do versículo, aleluia, de número 1, aleluia, para você entender qual é o seu chamado quando você se torna um cristão. Qual o seu chamado? Porque muitos ficam sentados na igreja, seja católica ou a igreja chamada evangélica ou de crente, e vive toda a vida sentado lá. A única coisa que presta é para dar os seus envelopes com as suas ofertas, levantar a mão, dar um glória, uma aleluiazinha, aí tal, conveniente, mais nada, não faz mais nada, não prestam para mais nada. Então, nós queremos trazer à luz da verdade o que é ser um cristão, com chamado e reconhecendo os dons, porque eu preciso saber se sou chamado ou não, e para que eu sou. E se fui chamado, como discernir os dons? Porque um chamado sem dons é inútil. É um carro sem motor, ou um carro com motor sem combustível. Então, os dons é o combustível do seu chamado. Os dons é o combustível do seu cristianismo. Os dons é um combustível que vai dar vida ao seu chamado, e isso te fará morar nos céus de eternidade. Então essa mensagem é poderosa
para a sua vida, tá bom? Eu continuo agradecendo a Deus, a todas as pessoas que têm apaixonado por essas missões deste ministério. Agradecendo a todas que têm se empenhado em abençoar as pessoas necessitadas, os desfavorecidos, se possa se chamar. Então, muito obrigado. Citar nomes seria ofensivo a muitos que vão se sentir extremamente pequenos diante do sacrifício de outros poucos. Então, eu não vou citar nome, mas agradecer muito a Deus. Então, vamos lá. Lucas, no capítulo de número 10, que diz assim a palavra de Deus a partir do versículo 1. E depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades. Adiante da sua face, mandou mediante o seu poder, a sua autoridade, a sua ordenança, ele os designou. Vá, eu sou responsável por estar enviando cada um de vocês. Vocês vão debaixo do meu poder, da minha cobertura espiritual. Isso quer dizer enviando adiante da sua face. Aleluia. Palavra explicada, decifrada, é maravilha. Depois de 2 em 2, e todas as cidades e lugares aonde eles haviam de ir. Verso 2. E dizia-lhes Jesus: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Ide, aqui começa a mensagem. Ide, eis que vos mando, ou vos envio como cordeiros ao meio de lobos. Os envios como cordeiros. Grande revelação. E não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa, aonde entrardes, dizei primeiro: paz seja convosco nesta casa. Verso 6. E se ali houver algum filho de paz, maravilha, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, essa paz voltará convosco ou para vós. Verso 7. E ficai na mesma casa que entrardes, comendo e bebendo, do que eles tiverem. Aleluia. Pois digno é o obreiro do seu salário. Pena que muitos não entendem isso, né? Pena que muitos querem vigiar a vida do pastor. Todos podem ter tudo que eu mesmo, mas o pastor não pode ter nada que merece. Vou repetir. Pena que muitos querem a todo preço, à custa da igreja, da oração, da unção do pastor, terem tudo que eu mesmo. Mas o pastor não pode ter nem um pouco do que merece. Que pena. Não soldeis, ou não andeis de casa em casa. Ficai aonde vos receber. Verso de número 8. E em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos puserem diante de vós. E curai os enfermos que nesta casa houver, e dizei-lhes: esta cura vos é concedida, porque é chegado a vós o reino de Deus. Até aí. Que coisa maravilhosa esse texto que papai deu para pregarmos o Evangelho do Senhor. Coisa linda. E eu quero começar a dizer para você, como disse, o tema é como saber e reconhecer qual é o meu chamado. Como discernir, saber, como detectar os dons espirituais que eu recebi do Pai. Como discernir, como entender, como agir, como
fazê-los prevalecer para a glória de Deus, manifesta através da minha vida. Então, meus amados irmãos, o seu chamado, isso aqui não é só para pastores. Eu poderia pegar essa mensagem e enquadrá-la se eu estivesse falando só para pastores. Usar esse mesmo texto, essa mesma mensagem, com termos diferentes, focados no episcopado dos obreiros. Portanto, essa mensagem, o seu chamado, muitos têm chamados na própria igreja, na eclesia, no sistema num todo, numa composição de uma formação igreja, onde tem obreiros, onde tem a sua administração, onde tem os seus departamentos, enfim, onde tem a sua hierarquia. Então muitos têm um chamado para a igreja. Outros, o seu chamado é no campo missionário. Nunca teve uma igreja e viaja ministrando o evangelho, como o próprio Benihim, poderia citar outros, Bernard Johnson, tantos que foram grandes homens de Deus e que não tiveram igreja, mas que foram, como o apóstolo Paulo, os próprios discípulos. Fundaram igrejas não para si mesmos, não eram pastores delas, porque a vida deles era o apostolado, os fundamentalistas, aqueles que traziam os fundamentos para aqueles que iriam dirigir as congregações. Mas eles mesmos não ergueram a igreja para si mesmos, como o próprio Jesus Cristo. Aleluia! O seu chamado era no campo missionário. Aleluia! Você pode ter um chamado no seu doutorado. Você é doutor da saúde. Você é doutor na área da magistratura. Você é um profissional formado academicamente falando. Você pode ter um chamado como professor em universidades, escolas. Você pode ter um chamado, seu chamado para servir a Jesus está no empreendedorismo, como empresário, empresária. E através desse seu negócio, você tem o chamado na contribuição e também de fazer com que a sua empresa, com que você, nos seus momentos de entrevista, de treinamentos coletivos com seus funcionários, capacitação, você não deixe de mencionar que a glória e o seu crescimento da empresa, o fundamento é Jesus Cristo. Aleluia! Graças a Deus. E também muitos têm o chamado na sua própria casa, né? Mulheres que nasceram, não é para ser motorista de fogão, mas ela tem prazer de ser, não a Amélia, não, isso é uma ofensa. Elas têm o prazer de ser dedicadas ao lar, de cuidar dos filhos, de cuidar do marido. Elas têm o prazer de ser. Eu conheço mulheres que falam isso para mim: o meu chamado, pastor, é a minha casa. Não tenho nenhuma inveja das mulheres empreendedoras. Meu empreendimento é na minha casa. Eu sou empreendedora na educação dos meus filhos, dos meus netos. Eu sou empreendedora na motivação do meu marido para que ele produza e possa trazer para casa aquilo que ele tem trago. E nunca faltou, pastor, como empreendedora do lar. Oh, maravilha! Esposas virtuosas. Graças a Deus. Então, eu não posso dizer que uma mulher que vive em casa, que não tem um cargo da igreja, ou ela não vá ao campo missionário, mas fez da sua casa a igreja e o seu maior campo missionário, aleluia. Evidentemente ali, ela também, lógico, não está resumida a sua casa, mas o seu maior tempo é cuidar do lar, e ela tem, evidentemente, uma vida socializada, e nessa vida socializada, por onde ela vai, ela também mantém a sua ação missionária. Então, só para que você não pense que essa mensagem é para quem é pastor ou obreiro de uma igreja. Amém? E os dons, você vai aprender, os dons não foi gerados para a humanidade, para os pastores, os obreiros ungidos na cabeça, com a credencial escrito, evangelista, pastor, presbítero, diácono, etc. e tal. Não, os dons são para todos que predispõem a trabalhar para o reino e o rei. Que muitos querem trabalhar para o reino, mas não querem trabalhar para o rei. Outros querem absorver do rei a autoridade, mas para não dedicar ao reino. Aleluia! Olha que revelações lindas, como Deus está começando a decifrar, a diluir, de uma forma minuciosa,
a gloriosa palavra inefável de Cristo Jesus. Aleluia. O pastor Pablo ama quando eu ouço alguém humilde falar nós vai, nós foi. Aleluia. Nós também acabamos falando igual a ele. Nós também vai, nós foi. Aleluia. Mas saiba que o pastor Pablo também gosta e sabe falar bonito quando preciso. Aleluia. Falar num clero de pessoas doutoradas, letradas, sem nenhum problema, mas também sei valorizar e amar quando estou no meio dos indoutos, estou no meio dos iletrados, dos analfas. Maravilha! Falamos qualquer idioma, desde que seja entoado pelo Espírito Santo de Deus, que nos dá sabedoria até para nos fazer fraco e analfa com os analfa, e nos fazer fortes, sábio nas letras com os letrados. Sabedoria é assim. Sabedoria não é falar a nomenclatura de forma em que os que ouvem ficam estupefatos, dizendo que palavra é essa que nunca ouvi. Não, sabedoria é falar até coisas aparentemente no som que ecoa dos lábios errado. Está ultrapassado no português, exemplo aqui no Brasil, mas a sabedoria me conduz a dizer estas palavras desta forma para alcançar aqueles que são desfavorecidos, não tiveram escolaridade, têm dificuldade de entender uma linguagem mais polida. Já a sabedoria de Deus, não pensa que você sabe, é só falar bonito, pegar o microfone e deixar o Supremo Tribunal Federal a data venha de boca aberta, não. É nós sabermos falar com toda a tribo, falar com todo tipo de pessoas, em qualquer cultura, em qualquer lugar que estejamos. Maravilhas. Obrigado, Senhor Deus Todo-Poderoso. Pois bem, então é muito importante, primeira coisa, como saber os dons de Deus, como conhecê-los, quais dons eu tenho e como eu receberei. Precisamos conhecer 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Quem dá os dons é o Espírito Santo, como quer, a quem quer, aonde quer e quando quer. Então o que me basta é pedir, é rogar, mas depois de ter aceitado Jesus de fato como meu Senhor e Salvador, vivendo na sua regra, ou vivendo afirmado nas Escrituras Sagradas. Receber Jesus não é como eu quero, é como a palavra diz que eu preciso receber. Então eu recebo Jesus porque eu estou obedecendo a palavra, estou tendo uma vida ilibada, uma vida sem mácula, uma vida santa, justa, buscando sempre melhorar no quesito santidade e justiça. Então eu recebo o Espírito Santo. Ao Espírito Santo, então ele que me conhece, consulta o meu coração, conhece a minha intimidade, conhece a intenção do meu Espírito, que é o Espírito que me dá a vida, que não é o Espírito Santo, é o Espírito da vida, né? Nós somos a tricotonia, alma, corpo e Espírito. Então ele que conhece esse Espírito, então ele sabe qual o melhor dom a te entregar. Melhor dom quer dizer que não tem dom ruim e mau, já expliquei isso. É porque muitos dons, por exemplo, o dom de sinais e maravilhas, se a pessoa não estiver preparada, é esse dom que vai derrubá-la, que vai lhe fazer ser arrogante, prepotente, cobrar valores para pregar, porque a sua agenda estará lotada. Então o Espírito Santo, para que a pessoa não se perca pelo dom, que deve conduzi-lo ao céu e não ao inferno, então ele procura em nós qual é o dom que encaixa sobre nós. Graças a Deus, é ele que faz isso. Nunca esqueça, Efésios 4:11, no caso de dons ministeriais, né, de liderança, vamos chamar assim da eclesia, né? Então está lá em capítulo 4, versões de Efésios, de Éfeso, que a palavra correta não é Efésios, é Éfeso, igreja de Éfeso. Então nós temos lá o dom de apóstolo, o dom de profeta, o dom de evangelista, o dom de pastor, o dom de mestre, exclusivo para uma liderança expoente da palavra de Deus, de uma forma maciça e exclusiva, com fundamentos maiores do que aquele que tem o conhecimento de ensinar, que está em Romanos capítulo 12, verso 6 adiante, em casa, fazer uma célula, fazer o culto em lar, louvado seja Deus. 1 Coríntios capítulo também 12,
verso de 28 ao verso 31, nem todos podem ser apóstolos, nem todos podem ser profetas, nem todos podem ser doutores da palavra, nem todos podem ter profecias, nem todos podem ter o dom de línguas, da interpretação, nem todos têm o dom de cura. Por que isso? Está falando do Espírito Santo, está dizendo, não se preocupa, eu farei com que vós saibais qual é o dom que eu vos dei. Ele será manifesto, eu vou lhe ensinar. Aguarde um pouco, eu não, o Espírito Santo através desses lábios, tá bem? Porque eu não sei nem para mim, e aquilo que vos prego foi o que eu aprendi, eu só repasso, porque eu não sou o dono da palavra. Bem, os discípulos desse texto que nós lemos, eles são ungidos do capítulo 9, versículo 1 de Lucas. Recebem autoridade, recebem poder, e são comissionados, designados por Jesus a irem pregar o Evangelho. Os 12. Agora ele vai enviar mais 70. Aleluia. 12 mais 70. 82 é uma senha do Senhor. 82 discípulos estão na obra do Senhor. Ele está enviando todos com autoridade para expulsar demônios, curar enfermos, enfim, e pregar a palavra de Deus. Pastor, mas não era muito pouco tempo, eu tenho tantos anos de igreja e ainda não sei tudo. A gente cita teologia faz 2, 3, 4, 5, 6 anos, etc, 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 etc. Mas quando é Jesus é que manda. Por isso que eu digo, há obreiros que são enviados à obra por um curso teológico. O diploma dele está atrás da parede. E ele tira até foto, ele se alegra, ele segura do lado do seu pastor presidente, porque o que comissiona ele ao seu chamado é o diplominha dele. Mas há aqueles que o seu diploma é a convivência com Jesus de fato, com o Espírito Santo, que os capacita a fazer a obra de uma forma ilimitada, poderosa. Aleluia, maravilha. E tinham sido acabados de ser chamados. Não tinha um ano de convivência com Cristo, não. Talvez uns 6 a 7 meses de convivência, no máximo, estourando isso, porque Jesus os chama e vai conduzindo eles, vendo os milagres, vendo como ele pregava. Quando em Lucas capítulo 6, a partir do verso 12, ele sobe ao monte e vai orar, para escolher no meio da multidão 12, e depois mais 70, aleluia, em algumas traduções, 72, louvado seja Jesus. Então você imagine como poderiam esses homens estar sendo enviados, com capacidade, com dom para curar, com dom para expulsar demônio, pregar a palavra, com tão pouco tempo de convivência com Jesus. Por isso que diz a Bíblia que os derradeiros serão os primeiros, os últimos serão os primeiros. Não é quantos anos você tem de igreja, meu irmão, não é quantos anos você serve a qualquer dominação, isso não te outorga autoridade para dizer que você sabe mais que alguém que aceitou Jesus essa noite, porque ele pode aceitar Jesus e receber uma unção poderosa, como Paulo recebeu ao descer sobre ele ao terceiro dia do encontro com a voz de Jesus, sobre Barnabé e Ananias, quando ele recebe a imposição de mãos e é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e recebe o dom do Espírito Santo e já vai pregar o Evangelho com autoridade, sem nunca ter sido discipulado, nem por Jesus em vida, muito menos por Pedro. Olha, em 3 dias o cara já está pronto para pregar a palavra, não vai participar de escola dominical, não vai participar de escola bíblica, não, apóstolo Paulo, não, oh maravilha, se todos entendessem, tem obreiro que morde a língua, que disse, agora pastor me arrebentou, eu perdi a autoridade sobre o meu rebanho, agora vão dizer que eles são iguais a mim. Não, eu não prego assim para tirar a autoridade de pastor, mas para tirar o nariz empinado, que alguns dizem assim, eu tenho tantos anos, você menino, você nasceu, já me chamaram até de menino lá atrás, eu com 50 tantos anos já me chamando de que é isso, pastor? O senhor já tem esse tanto de idade, o senhor não parece, muito obrigado, mas não confunda a minha autoridade e unção espiritual com o meu rostinho que pode não parecer os 57, cuidado pastor, que nós não somos julgados no nosso conhecimento pelo cabelo branco, até porque eu uso L'Oreal, milagre, L'Oreal, mas é Jó capítulo 32, maravilha, para ensinar pastores de cabelo branco que querem achar que são os donos da verdade. Diz a Bíblia que existiu um rapaz chamado Elifaz, ele disse, olha, não só dos idosos, os cabelos brancos, aonde está a sabedoria, mas eu tenho o Espírito
Espírito de Deus, e sobre mim está a palavra. Jó e seus amigos, cale e ouça-me. Que autoridade desse rapaz? Ele disse, cale-se e ouça o que vou dizer da parte do Todo-Poderoso Deus Eterno. Maravilha! Então, meus amados irmãos, é lindo quando você entende isso. Os discípulos, então, só vão saber no campo missionário o dom que eles haviam recebido. Agora, na prática, porque eles recebem uma voz. Deus os ordena através de Cristo. Mas eles ainda não viram as suas performances de ministério. Mas no campo missionário vão ver pessoas sendo libertas, curadas. Vão ver pessoas recebendo bênçãos e benefícios através do ministério. Está no verso 17. E voltaram 70 com muita alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome até os demônios já estão nos sujeitando, nos submetendo e obedecendo, estão indo tudo embora. Está sendo curado enfermos. Então, eles vão testificar os seus dons na obra missionária. Você não vai testificar o dom que você tem. Você jamais vai conhecer ficando sentado em casa e só me ouvindo pregar. Comece a clamar ao Senhor. Deus, me dá o dom pelo Espírito Santo, o dom de cura. Eu gostaria de ser usado em cura. Aí você começa a orar pelas pessoas doentes e começa a perceber, olha, foi curado. Olha, fulano foi curado, mamãe foi curada. O meu irmão foi curado, meu vizinho foi curado. Aleluia! É no campo missionário, a primeira experiência. Você precisa pela fé, porque se não for curado, pelo menos você agiu pela fé. Você tem essa maneira, e você vai conhecer mais profundamente como conhecer os seus dons e o seu chamado daqui a alguns segundos. Fique comigo aí. Louvado seja Deus. Você não precisa, meus irmãos, ter credencial de pastor, de obreiro. Você não precisa participar de uma denominação, necessariamente, para ser ungido com os dons espirituais. Basta crer no nome de Jesus Cristo e pedir para Ele te dar, pelo Espírito Santo, através do Espírito Santo, que é Ele que dá, já dissemos isso, o dom a você. Porque senão, lá atrás, as tribos indígenas, que os missionários iam lá pregar, não tinham tijolos para construir igrejas, porque a distância era grande entre o lugar onde residiam no meio do Amazonas e até o primeiro depósito de material de construção. Então a igreja deles era ali no meio do barro, era ali debaixo da telha de sapé, era ali que comunhava o ensinamento bíblico. Mas a ganância e a máfia da eclesia, da igreja de pedra, por causa da grana, intitularam, não, aqui é a igreja, você tem que congregar aqui, você tem que participar aqui. A ganância, porque é muito bom a igreja de pedra, é muito bom sim, se eu, Pablo, tivesse uma igreja aqui, lá embaixo, nesse prédio, e recebesse 1000 pessoas, mas eu posso, como igreja, fazer da sua casa uma igreja agora, porque você está recebendo a minha palavra. A igreja não é designada pelos tijolos, é pela palavra, porque se tiver uma igreja linda de tijolos, mas não tiver a palavra, não é uma igreja, é um lugar da religião, é uma etnia religiosa. Aleluia! Graças a Deus. Jesus não deu CNPJ para nenhum dos seus apóstolos, mas disse, vocês são a minha igreja, vocês são os meus discípulos, meus apóstolos, ide pregar o evangelho. Aleluia! Oh, maravilha! Você não precisa de CNPJ para que Deus derrame o Espírito Santo sobre a sua vida. A minha Bíblia e a vossa Bíblia diz, meus amados irmãos, queridos, louvado seja Deus, está escrito e registrado em capítulo 9, verso 49 a 50, do livro de Lucas, que havia um homem que os discípulos encontraram. João, o discípulo amado, ficou furioso. Ele, Pedro e os demais, mas primeiro João ficou furioso, porque havia um homem que não era discípulo de Jesus, não andava com ele, mas a Bíblia diz que eles encontraram ele curando, profetizando, expulsando o demônio em nome de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que eles disseram, mestre, nós encontramos um homem que no teu nome expulsava demônio, curando, e nós o proibimos de fazer, viu Jesus? Jesus lhe deu logo uma borrachada, aquele cajado que só ele sabe dar, e disse, não proibais, aquele que é por mim não é contra mim, não é contra nós, deixai-o fazer a obra.
Aleluia! Você não precisa ser da igreja A, da igreja B, foi encher a tua cabeça de óleo, você ficou todo melado, jogaram o vinho, jogaram você numa bacia d'água e boçaram você, jogaram o sol na cabeça, preachou no ombro, levaram você para Israel, ungiram você lá no Rio Jordão, aleluia, e aí para que você se tornasse um obreiro autêntico. Não, eu nunca fui a Israel, nunca desci no Jordão, e não será o dia que eu for, se é que eu vou, não foi por falta de dinheiro nem de oportunidade, jamais, nunca foi, nem por dinheiro, muito menos agora, não. Mas eu disse, quem muda a minha vida não é o Rio Jordão, não é Israel, a pátria em si, o que muda a minha vida é o rio de água viva, que flui de dentro de mim, de João 7, 38, 39, do Espírito Santo, através de Cristo Jesus, que diz em João 4, eu sou a água da vida, quem beber de mim jamais terá sede. Então não preciso dizer, olha a minha foto no Rio Jordão, aqui uma experiência, pastor, aqui uma experiência, irmãos, da minha life, tremendo. Você precisa ir no Rio Jordão? Não, você precisa ir no Rio das Águas Vivas, porque a maioria que vai no Rio Jordão continua a mesma pessoas, não sabe Bíblia, trouxeram um monte de bagulhada de Israel, encheram a sua casa de bagulhada, tem bagulho para tudo quanto é lá de Israel. Na minha casa não tem bagulhada de Israel, mas tem o dono de Israel, Jesus Cristo. Oh, aleluia, maravilha. Não tem nada contra você, Israel, você pegar lá um monte de terra, se você quer jogar em casa, é o direito seu, a casa é sua, mas na minha casa eu não dependo de apalpar nada que seja de Israel, comprar nada para fazer disso aí um patuá, algo abençoado, não, porque Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído, o novo céu, uma nova terra será erguido para os santos e os justos. Louvado seja o Senhor. Então, creia em nome de Jesus. Você pode ser um deste homem, como de uma dessas mulheres que recebeu essa unção, aleluia. E esse homem, eu creio eu. Ele viu Jesus de longe, ele estava nas bem-aventuranças, ele viu o milagre dos pães e do peixe. Esse homem deve ter se perguntado a si mesmo, como chegaria a Jesus? Já tem muito discípulo, João 6, versos 60 a 66, já tem muito versículo, é uma multidão, como chegarei próximo dele? Será impossível talvez, mas ele deve ter levantado as mãos e dizer, Deus Pai, Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Isaque, de Jacó, Deus de Moisés, o Senhor de Israel, me dê a unção, deixa eu honrar esse homem que diz que é o teu filho, deixa eu ser o instrumento do Senhor, Pai, que eu receba do Senhor, para a glória dele, eu vou usar o nome dele, ainda que eu não diga para ele, ainda que ele não me encontre, aleluia, e foi isso que aconteceu, ele começou a pregar com unção, expulsar demônio e curar, sem nunca ter andado no meio dos 12, ou no meio da multidão de discípulos, repito, de João capítulo 6, versos 60 a 66, aleluia. Então você pode ser uma mulher, um homem cheio dos dons, sem nunca ter sido ungido numa igreja, ou ainda não é membro da igreja, ou a sua igreja é esta câmara, ministério do Senhor Jesus, que nós ministramos aos domingos. Você pode ser parte desse ministério, como a minha filha Alice Stephanie, desde que nasceu, ela é desta obra. Já esteve outra, mas consagrada e batizada por esse ministério aos 8 anos de idade, no ano de 2000, ela foi batizada. Ela nasceu 24 de setembro de 92, eu batizei ela em ano 2000, então 8 anos de idade, mal formados, ainda não tinha completado 8 anos de idade, nós a batizamos, pronto, selada pelo ministério da Trindade, louvado a Deus. Lembra de Atos 10, 38? A unção que traz dom a você é o Espírito Santo. O Espírito Santo pode descer sobre você num barquinho solitário no meio do mar, com a vara de pesca, ele pode descer numa fila de supermercado, ele pode descer numa tribo indígena, ele pode descer sobre você em qualquer lugar que você esteja. Deixa eu lhe dizer uma coisa, o Espírito Santo pode descer em você até num lugar sujo e imundo, até no meio de uma boca de fumo, numa boca de drogado, num presídio, numa facção criminosa. Ele pode te tomar e mudar completamente a sua vida, porque é uma escolha soberana e plena do Senhor. Oh, maravilha! Espírito Santo de Deus. Cuidado, uma das coisas
que eu quero dizer a você é cuidado para que você não seja surpreendido e ser usado por dons de poder dados por Satanás. Porque a Bíblia diz em Mateus 7, você sabe, 21 a 23, que muitos dirão: Jesus, em teu nome eu preguei, eu profetizei, ganhei almas, operei milagres, operei maravilhas. Ele disse: não vos conheço, aparte de mim, vós que praticais o mal. Apocalipse capítulo 13, verso de número 12 a 14, o diabo, através do anticristo, da besta, terá tanto poder que fará descer sinais do céu, fará milagres, poderes sobrenaturais que farão com que a humanidade creia nele e receba a sua marca. Está escrito e registrado, segundo Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 9, a eficácia, a vinda de Satanás será segundo a sua eficácia em manifestação de poder, sinais, maravilhas, prodígios de mentira. Por que prodígios de mentira? Ele vai curar? Vai, mas é uma cura que não vem de Deus, esta cura vem das trevas. Oh, aleluia! Então cuidado. Como então, pastor, saber se o dom manifesta em mim vem de Deus? Aleluia! Ah, aleluia! Como eu saberei? Eu anotei aqui, é simples: pela sua lealdade, pela sua fidelidade à palavra de Deus, pelo seu caráter, pela sua justiça, pela santidade, ao amor ao desfavorecido, amor ao pobre, o desprendimento das suas finanças. O que você tem não é seu. Como eu saber se os dons que manifestam em mim, se alguém que eu orei foi curado, se alguém que eu orei foi curado, não só fisicamente, foi liberto da depressão, da tristeza, o dom da fé, que eu manifesto, essa fé que age em mim, ela é do mal, ela é do bem. Repito, pelo caráter, a sua fidelidade, a sua lealdade, o seu amor ao próximo, a maneira que você tem vivido a sua vida diante de Deus, a vivência no cumprimento da palavra do Senhor. Então, a sua vida de coragem, ser uma pessoa destemida. O que você faz é sempre para a glória de Deus. Você faz com muito temor, você não carrega essa glória para ti. Quanto mais Deus te usa, mais você se humilha. Então isso é sinal de que o dom que manifesta em você não vem do mal, vem de Deus. Deus já tem te dado o dom e você ainda não havia percebido. Porque incutiram na sua cabeça que você tinha que estar debaixo de uma igreja de pedra para ser usado. Aleluia! Louvado seja Deus. Olha, no verso 3 de Lucas 3, diz a Bíblia Sagrada, olha: ide, eis que vos mando como cordeiros no meio de lobos. E algumas traduções vos envio como ovelhas no meio de lobos. O que quer dizer isso? Como reconhecer o meu chamado? Como reconhecer os dons que há em mim? Jesus está dizendo: eu envio como cordeiros ou ovelhas. Humildade. Pronto para morrer pelo evangelho se preciso for. Disponível a todo tempo para o Senhor. Nunca diz não para Deus. Não é um chamado conveniente que eu faço somente no tempo que me sobra. Não é um chamado que eu faço, não importa onde esteja, na casa de um parente. A Bíblia diz em Romanos 8,17: se somos filhos de Deus, Cristo herdeiro de Deus, somos co-herdeiros de Cristo, também em seus sofrimentos. Ide como ovelhas. Lembra de Isaías 59 ou 53? O Senhor vai ser revelado por Isaías como cordeiro, uma ovelha que vai ao matadouro sem falar nada. Então, um dos sinais do meu chamado, um importante sinal, é a humildade. É também não confundir humildade com autoridade, ou humildade com estupidez e bobice, onde todo mundo pisa em cima de você, onde todo mundo desfaz da sua mensagem. Pregue com humildade, mas com autoridade. Não dê atenção a escarnecedor e a zombadores da palavra de Deus. Não confronte quem já decidiu a não acreditar que você é o escolhido de Deus. Deixa ele para lá com Deus. Então, muitas pessoas acham que humildade pode ser pisada, joga a Bíblia na cara dele. Quer dizer, a pessoa não consegue exercer a autoridade. Ela sabe que ela tem um chamado, mas ela é inibida,
ela se sente oprimida, opressa, ela se recua, ela se sente ineficaz diante dos oponentes. Aleluia, louvado seja Deus. Sabe 1 Pedro 3,17, se a vontade de Deus é que você padeça, mesmo fazendo bem, que seja assim. Então assim eu conheço que eu tenho um chamado de Deus. Eu vou na humildade, sem cobrar de Deus, que por ser um funcionário do teu reino, de fazer a obra em teu nome, eu tenho que receber de Deus dinheiro, eu tenho que receber posição, eu tenho que ser o homem mais importante, você a mulher mais importante da vida, todo mundo tem que te aplaudir. Não, quem te joga flores te joga pedra, mas quem te joga pedra um dia te joga lá flores. O renderá ao Senhor que tu serves, aleluia, ao nome do Senhor Jesus. 1 Pedro 5, versículo 8 e 9 disse que nós devemos resistir ao nosso inimigo, ao diabo, resistir com fé, vida no altar, resistir às suas tentações, resistir às tentações que ele traz, trazendo tribulações, lutas terríveis. Mas aí Pedro diz no verso 9, lembrai-vos que outros irmãos como vós estão passando pelas mesmas adversidades e dificuldades. Então isso é humildade. Agora eu quero lhe chamar a atenção. Eu vos envio como ovelhas ou como cordeiros em meio a lobos. Sabe que tem sido mal de muitos que começaram como cordeiros, estão terminando como lobos. Mantenha a origem pela qual Deus te chamou. Se ele te chamou para ser ovelha, e é só para isso que ele chama, não queira ser lobo. Não transforme a sua doçura, não transforme a humildade em arrogância e avareza. Aleluia. Mateus 10, 22, aquele que perseverar até o fim será salvo. Persevere em ser ovelha, o cordeirinho de Jesus, até o fim. Aleluia. Aí você sabe que você tem um chamado. Versículo 4, diz o Senhor, não leve bolsa, não leve alforje nem sandália. Bolsa quer dizer, não leve nada que possa te garantir a sua viagem. Não se preocupe em levar mais peças de roupas, em levar provimentos. Não se preocupe, nem o alforje, que era o lugar de colocar o dinheiro. Não leve alforje, não. Por quê? Porque eu vou honrar financeiramente aonde eu vos enviar. Eu vou os honrar. Que maravilha, Jesus. Não vos preocupeis. Não é se eu vou usar os homens para dar oferta a você, meu obreiro, minha obreira. Mas não dê glória para eles, dê glória para mim. Honre eles, agradeça, mas saiba que será eu. Eu usarei quem eu quiser. Então não leve alforje, porque a cada passo, a cada cidade, a cada dia, uma nova oferta, um novo provento eu os darei. E o dia que não chegar, é porque você vai saber que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Aquele dia eu estou requisitando um jejum, aquele dia eu estou requisitando uma consagração, mas assim que terminar, a oferta nova chega, aleluia. Eu vivi isso durante 17 anos da minha vida, e agora vou fazer 22 anos de pastor. Eu sei o que é isso, não ter alforje. Se tem alforje, só andava vazio. Oh Jesus, de 2017 para cá, Jesus mudou a minha história, aleluia, maravilha. Quantas vezes não tinha bolsa? Por que não tinha bolsa? Porque a casa que eu morava, não só a casa não era minha, como os móveis, era a casa alugada, mobiliada, não tinha bolsa, era eu e minhas roupinhas. Oh maravilha, Jesus, oh maravilha. Aí ele disse, não levai sandálias, no plural. Ele estava dizendo algo sobrenatural, dizendo, olha, faz a obra, sem se preocupar com a recompensa financeira. Mas por que não levar sandálias? Uma sandália, porque eu quero vos dizer, que mesmo que a jornada seja longa, mesmo que a viagem seja longa, mesmo que tu tenha que ir em muitos lugares, a sua sandália não envelhecerá. Eu não deixarei faltar-te nada. Aleluia, oh maravilha, aleluia. Mas uma sandália só, a segunda revelação. O seu ministério, nunca esqueça, por mais unção e poder que eu, Jesus Cristo, te der, estava dizendo o Senhor, tem hora para começar e tem hora para terminar. Uma hora tudo passará,
A sua unção, como a de Elias, será transferida, como a de Moisés, passará para o seu sucessor Josué, e assim por adiante. Eu, Jesus, vou, aleluia. João 14, versículo 12, mas vos darei a autoridade, a unção, o que o Pai me tem dado, darei a vós, e farei sinais, milagres e obras maiores do que eu faço, porque eu volto para o Pai, aleluia, maravilha. Por isso, mesmo que eu tenha tantos dons, ou Deus me dê tantos dons pelo Espírito Santo, a glória dele, estou pronto para ir embora esta noite, para acordar em outro mundo, estou pronto para ir amanhã, estou pronto para ser levado na Índia, quem sabe por um hinduísta cruel, o islâmico do Estado Islâmico, não me importa, podem tocar nesse corpo, mas não pode tocar no meu corpo espiritual, porque eu sei que nos meus pés há uma sandália ministerial e profética. Eu sei que um dia toda essa unção passará, todo esse conhecimento bíblico passará, porque não pertencerei mais a este mundo, e outros melhores do que eu virão. Oh, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória. Paulo teve todos os dons ministeriais, ensinou sobre eles, 1 Coríntios 12, todos os frutos, ensinou sobre ele, Gálatas capítulo 5, verso 20 adiante, ele ensinou, aleluia. Mas um dia diz o texto bíblico, em 1 Timóteo 5, 23, que ele não orou para que Timóteo fosse curado do seu problema estomacal. Não, mistura um pouquinho de água no vinho, tá, Timóteo? Fará bem para você. Aí, em 2 Timóteo 4, 20, ele diz, eu deixei Trófimo, doente, lá na cidade de Mileto, eu deixei ele lá. A sandália, a unção é irrevogável, mas chegou a hora, que é a hora de você ir embora. E Deus começa a avisar, Paulo, está chegando a hora. Estava perto de Paulo subir. Maravilha. Obrigado, Senhor. Obrigado. Verso 4, esse texto que li para vós, diz assim, não saudeis ninguém no caminho. Revelação linda de Cristo Jesus. Não se distraia com nada, enquanto tu não terminares a obra e voltar aqui prestar contas a mim que vos enviei. Porque no capítulo 10 a Bíblia diz que eles voltavam. Verso 17, aleluia. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, que coisa linda diz aqui a Bíblia Sagrada. Aleluia, aleluia. Que coisa linda, eles voltavam. Deus está dizendo o quê? Não vos soldei no caminho. Quer dizer isso, olha. Cuidado que no caminho, na jornada da tua vida, enquanto perdurar a tua vida, você aceitou Jesus. Não deixe nada no meio do caminho. A sua profissão, casamento, filhos, empreendedorismo, negócios, lazeres, férias, prova, te distrair. Com o Espírito Santo você saberá a hora de tirar férias. Você saberá a hora que pode ou não viajar. Você saberá a hora de dispor ou não de um tempo para você mesmo, para se relaxar, para se recompor as suas forças. Então não saudeis ninguém pelo caminho. Quer dizer, não dê glória no caminho que Deus trilhou para você a outro a não ser Jesus. Faça a obra, não volte. Não queira parecer a Jesus no dia do juízo final sem tudo que Deus te mandou. Não saia do lugar e da posição que Deus lhe enviou a fazer a obra. Seja na tua casa, eu disse, do seu doutorado, seja na escola que você é professor, seja no seu relacionamento, seja na tua empresa, não importa, seja na igreja, não saia de lá, da posição, até que você tenha feito tudo que Ele te mandou fazer, aleluia. E sempre lembre,
Volte a Jesus todas as noites. Aleluia. Obrigado, Deus, por mais um dia que eu cumpri o teu chamado, eu cumpri a tua obra. Obrigado, Senhor, Espírito Santo, por ter me capacitado nesta quarta, até que no dia final você estará diante do Senhor dizendo: servo bom e fiel, fizeste exatamente o que lhe designei. Entrai às portas, aos portais abertos da casa de meu Pai. Aleluia. Oh Espírito Santo do Senhor, aleluia. Lembre-se, você nunca terá sucesso no território que Deus não te chamou para trabalhar. Você nunca terá sucesso no lugar aonde Deus não lhe ordenou ou designou a fazer a obra. Verso de número 5, diz o Senhor: olha, estou vos enviando, deixe a paz na cidade que vos receberem paz. Aleluia, porque ela voltará para vós se na casa onde entrardes não tiver algum filho da paz. O filho da paz é não ter alguém que receba o evangelho. Hebreus 14:12, seguir a paz com todos e a santificação, pois sem ela ninguém verá a Deus. A paz é um fruto do Espírito, e Jesus, Isaías, é o príncipe da paz. Ele está dizendo: olha, quando você chegar numa casa, dê a paz, por isso que eu falo, quando você dá a paz, não fica dizendo a paz, não, fala assim a frase completa: a paz do Senhor Jesus, porque só Ele tem a paz. João 14:27, eu vos dou a paz que ninguém, o mundo não vos pode dar. Ele está dizendo: eu vos dou a mim, que é a vossa paz. Ele está dizendo, então, quando entrar numa casa, pregai o evangelho e diga: olha, estou aqui em nome de Jesus, eu vos trago a paz de Jesus. Quando a pessoa tiver lá uma estatinha de barro, estiver lá outros para adorar, então, se não receberem essa paz, que é só Jesus, e quiserem continuar adorando aquelas imagens de barro, então você sai daquela casa, não insiste e leva esta paz contigo. Jesus está dizendo: não traga a tribulação na tua casa, no teu chamado, mas leve a paz do Senhor. Aleluia. É assim que você vai conhecendo o teu chamado, é assim que você vai conhecendo os dons do Senhor na sua vida. Verso 6, diz o Senhor: não, ele diz assim, olha, se rejeitarem você, olha que lindo, está aqui, ó, mas se não receber essa paz, se não te receberem como deve, ele está dizendo: olha, não se frustre, onde Jesus te mandar, aonde Ele te enviar, alguém te rejeitar, alguém menosprezar a tua unção, louvado seja Deus. Não queira ser unânime. Saiba como eu aprendi, mesmo eu pregando a verdade, eu sou rejeitado, eu, Pablo, excomungado por vários ministérios, no Brasil e fora do Brasil. Sou excomungado por grandes líderes, não vou citar o nome. Pensa nos grandes líderes, pode ser que tenha outros que também eu não conheço, eu não tenho acesso a todos, sou muito pequeno. Mas grandes líderes me excomungam, e são eles conhecidos do Brasil. Me excomungam, sabia? Você acha que eu me importo com isso? Eu aprendi com Jesus. Meu filho, não se frustre porque rejeitaram. Me rejeitaram a mim, rejeitarão a vós. Como disse agora Romanos 8,17, sejais coherdeiros de mim, Jesus Cristo, nos meus sofrimentos. Obrigado, Jesus. Então não queira ser unânime, aleluia. Verso número 7, ele disse assim, olha, ficai na mesma casa que te receberam, aleluia. Não abandone uma missão até ter terminado o que lá Jesus te enviou a fazer. Aleluia. Abandona a casa, não abandona o seu país, a sua cidade, a sua família, o seu casamento. Não saia. Se Deus quer que você faça a obra aí, ainda que seja difícil essa convivência, ainda que você tem muito desejo de abandonar o seu país, a sua cidade, não saia da onde Deus mandou, aonde você entrou, E agora pode até parecer ser rejeitado, você não é muito bem solícito, mas ficai até que Deus diga, vai embora, o seu tempo aqui acabou, vai para outra área. Então, meu amado irmão, Jó 19:25, ele disse, eu sei
que o meu Redentor vive e por fim se levantará em meu favor. Fique na posição, Jó. Não saia daqui. Não saia do teu país. Não vá buscar recurso em outra nação. Não vá tentar prosperar porque eu te tirei tudo nessa cidade. No Oriente onde você nasceu, Jó. Jó ficou no mesmo lugar e diz: é aqui que o Senhor, o meu Redentor, se levantará em meu favor. Aleluia. Verso 8, diz a Bíblia: em qualquer cidade em que entrares e vos receberem, comei do que puserem diante de vós. O que Jesus está dizendo? E isso tem sido uma grande lição para mim. Aceite a oferta que te derem, porque você estará valorizando o seu chamado que eu, teu Deus, te dei. Não importa se você não é pastor, não importa que você nunca foi separado como obreira e alguém resolveu te honrar. Não, mas fulano, mas eu não preciso, eu tenho emprego. Por favor, receba essa oferta, receba essa joia, receba esse relógio, receba esse vidro de perfume. Se você não precisar, receba, abençoando aquela família e dê para outra pessoa que precisa. Eu errei muito na minha vida, a Lília sabe, rejeitando a oferta que eu devia receber, recusando. Porque hoje eu discerno a oferta que eu devo ou não receber. Eu recuso de pessoas que ligam dizendo que é para mim ir lá buscar a oferta. Eu recuso. E Deus sabe que eu estou falando a verdade. Porque eu sei que não provém de Deus. Mas aqueles lugares, ou as pessoas que eu tenho sido bênção na vida delas, em que eu sei que eu tenho orado por elas, eu faço parte do crescimento delas, seja bem-vindo. Eu aprendi, tenho aprendido. Tem sido a maior lição para mim em questão de ofertas de pessoas no meu ministério, na minha vida. E quem me ensinou isso? Quem me ensinou? Não pense que eu estou fazendo aqui, dando privilégio a alguém, não. A Lília foi a pessoa que me ensinou isso na minha vida. Foi ela. A primeira pessoa a me dar um carro para mim andar, que não foi fruto do meu trabalho. A primeira pessoa a me dar uma viagem de férias. A primeira pessoa a dar uma viagem de férias para minha filha. Dos piores tempos de luta e perseguição da minha vida neste país e nos Estados Unidos, 2008, 2009, 2010, 2011. Nunca vou esquecer isso da minha vida. Aprendi, mas havia um orgulho dentro de mim, que ainda me impedia de aceitar isso. Mas graças a Deus eu fui curado. Então louvado seja Deus. Aí Deus disse para mim e mandou dizer para você: se você não aceitar a oferta que alguém te dá, porque eu movi o coração dele, você pode passar necessidade, e será por causa do teu orgulho. E eu, o seu Deus, não quero que você passe necessidade servindo a mim. Como eu disse agora há pouco, se um dia faltar o pão na sua mesa, é como eu fiz com Jesus no deserto, quando ele estava sendo tentado pelo Satanás, 40 dias e 40 noites, foi para que ele dissesse ao diabo e a todos vós, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu aprendi. Olha que maravilha. Então, meus amados irmãos, Salmo 37, 19, o Senhor disse: mesmo na fome, os meus justos se fartarão. O verso 25, Davi diz a mesma coisa. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 11, 13 e 14, Paulo vai dizer: o obreiro é digno do salário. Se eu vos semeio as coisas espirituais, é muito também colher as materiais de vocês. Então é isso, a gente conhece o nosso ministério. Você conhece a gratidão. Quando alguém te der uma bênção, é porque ela está reconhecendo que você foi bênção na casa dela. Repito, você não precisa ser pastor, obreiro, não. Você foi levado a uma casa, você tem sido bênção ao seu vizinho. Ele quer te dar um jantar. Ele quer te dar uma oferta, porque ele sabe que você vai tirar férias agora. Ele te deu um perfume e disse: olha, eu quero te dar esse perfume, é uma lembrança, porque você foi tão bênção na vida do meu filho. É Deus dizendo para você: você tem um chamado. Por isso você está recebendo essa bênção. Dê glórias a mim, mas receba o prêmio da vocação do teu chamado. Aleluia. Quando Deus está falando isso com os discípulos, no verso 8, ele está dizendo: eu estou vos ensinando a ser dependentes de mim. Que maravilha, Jesus. Estou vos ensinando a depender de mim. Porém, jamais peça. Deixe que te ofereçam. Aleluias. Aleluias. E aqui, meus amados irmãos, pode ser no teu trabalho que vão te abençoar.
Pode ser na tua casa, teu marido, teus filhos. Mamãe, a senhora tem sido uma profetisa na minha vida. Dentro da tua casa. O seu marido vai dizer mesmo, minha esposa, você tem sido uma profetisa, você tem sido uma coluna espiritual. Receba dele. Diga, não precisa. Receba. Você está abençoando ele. Quem sabe o Senhor vai estar recebendo da esposa que vai dizer, você tem sido sacerdote da minha casa, você tem sido profeta da minha casa, eu queria te dar um jantar hoje, eu queria te dar um presente, eu queria trocar o teu carro, deixa, me permita, com tudo que eu ajuntei, deixa a sua esposa ser honrada, porque quando ela estiver te dando isso, você está reconhecendo o ministério na vida dela. O seu filho que ganha tão pouco. Meu filho, mas você ganha tão pouco. Preocupe em guardar para comprar o seu apartamento. Não. É a bênção que ele está chegando às tuas mãos, papai e mamãe, que vai fazer com que ele prospere. Reconheça o chamado na vida dele. Verso 9. Ide curai os enfermos e serão curados. E diga para eles que vos é chegado o reino de Deus. Sabe o que é isso? Deus quer dar a nós um chamado de cura. Não só a cura física, as pessoas doentes. Quem sabe você nunca conseguiu curar a dor de cabeça de alguém. Mas as palavras que tu prega têm curado a alma, têm curado o coração. Pessoas têm aceitado a viver com Jesus por causa de você. Olha que maravilha. Serão curados, porque senão assim João Batista fracassou. João 10:41, embora João Batista nunca operou um sinal miraculoso, tudo que pregou a respeito de Jesus era verdade. O dom era curar na alma. Receba esta palavra nesta noite em nome de Jesus. Mas sabe, você quer ter certeza deste dom na sua vida? Sempre lembre que toda cura que você, através da sua oração, alguém receber, no psicótico, na mente, no coração, na alma, ou física, lembrai-vos, é porque vos é chegado o reino de Deus a você e a quem Deus te usou para curar e abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Lembra de Tiago 5, 19 e 20. Aquele que fizer um pecador se converter, convencê-lo dos seus pecados, terá apagado a multidão de pecados. Aleluia. Receba, procure ver na sua vida qual dos dons Deus tem te dado. Já estou terminando, está chegando ao final. Eu quero que você saiba diferenciar o seu chamado dos dons. Aleluia. Porque você pode ter dons. Eu falei agora há pouco. Falei de Apocalipse, capítulo 13. Falei de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Falei de Mateus, capítulo 7. O demônio fará milagres, faz milagres. Milagres, dons, maravilha, prodígios, sinais. Eu li para vós. Nós podemos ter muitos dons e ser usado, mas não temos um chamado ministerial. Tanto de Efésios 4:11, quanto não temos um chamado de Deus, porque somos arrogantes, não temos humildade, servimos a dois senhores, não temos lealdade, somos mesquinhos e miseráveis. Respeite sua cobertura espiritual. Aleluia. Agracie a Deus pelos dons, mas respeite os profetas que Deus levantou para trazer cobertura espiritual à tua vida. Respeite os pastores que são levantados para pregar a verdade. Esse que se prega oba-oba não, o que prega a verdade, honra ele, tá? Honra o seu pastor, dê terno para ele, dê perfume para ele, dê o teu pastor. Quem sabe ele vai dar para o irmão dele, vai dar para o obreiro dele. Dê perfume, dê terno, dê viagem, dê relógio bonitinho, se dele já está malhadinho, dê sapatinho novo para ele. Você vai ver como é que Deus vai te honrar. Honra os profetas. Faça uma compra, papai. O meu profeta, meu pastor. Estou chegando com uma cesta básica para o senhor, os seus filhos, a sua esposa. Mas naquela cesta básica com aquele iogurte de água, não. Aquela carne mochiba, cheia de fibra. O cara, quando come, os dentes ficam cheios de gordura. Haja, nem fio dental arranca, não. Compre o melhor. Honre a cobertura espiritual que Deus te deu. Aleluia. Saber do teu chamado. Como eu disse agora há pouco em Lucas 9, 49 e 50. Aquele homem que estava operando milagres não foi contado e chamado entre os seus discípulos, mas tinha um chamado de Deus. Aleluia. Glórias ao Senhor. Marcos 16, 17 e 18. Os sinais seguirão os que creem. Você crê em Jesus?
Aquilo não era para pastores, não. Era para todas as pessoas que creem no nome de Jesus, recebem o batismo pelo Espírito Santo. Com o Espírito Santo desce as águas, convertendo ao Senhor. Esses, os sinais seguirão os que creem. Curarão enfermos da alma ou fisicamente. Talvez Deus te chamou só para curar a alma. Aleluia, como João Batista, não fique frustrado. Se outros fazem pessoas levantar da cadeira de roda, aceita o teu chamado e o teu dom. Aleluia. Tomarão veneno, farão com que você morra. Você não morrerá fora da hora. Hoje alguém me disse: pastor, a minha prima sonhou comigo e vomitou porque estão fazendo obra de macumbaria. Aí eu, Bíblia nesse rapaz, Bíblia nele, tá aí o meu filhão. Bíblia, toma, filhão, manda a Bíblia na sua prima, tá? Manda a Bíblia, porque nenhum encantamento, macumba, não pega quem é do Senhor. Porque se você crê no Senhor, os sinais seguirão os que creem. Tomarão veneno e não morrerão, tocarão em serpentes, mas não serão mortos. Serpente significa demônios. Você tem alguém do teu lado demônio, parentes, amigos, sócios, clientes, mas nenhum deles poderão te atingir. Oh, maravilha, aleluia. Eu preciso terminar, aleluia. São 10h35, maravilha. 1h30 de palavra. Vou tirar alguns minutinhos aí para ajeitar o celular. 1h30 só de Bíblia dentro. Oh, aleluia. Esse é tipo de mensagem, a senhora Lídia Carroll aí, para colocar no YouTube. Então, essa é a mensagem da Dona Lídia, que deve encabeçar dentre tantas outras. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, como saber meu chamado agora? Finalmente, o Espírito Santo te envia e te fala contigo por caminhos, ou através da palavra, profecia, sonho, visões e face a face. Há 5 maneiras de você saber o seu chamado e os seus dons. Ele vai te falar por palavra, por profecia, por sonho, por visão ou face a face. Por palavra, o eunuco, capítulo 8, verso 30. Ele estava lendo a palavra. Quando Felipe é levado até a ele e disse: homem, tu entende o que está lendo? Ele disse: como posso ler se ninguém me ensina? Teve um chamado pela palavra. Aleluia! E Deus viu ele lendo a palavra. Quando Deus viu, ele tocou em Deus. Ele não sabia ler, não estava entendendo como você às vezes, Ezequiel, e fica em dúvida, Daniel, Apocalipse, pastor, minha cabeça está um trevo. Aí Deus vê a sua sinceridade, mesmo não entendendo, você continua abrindo em Apocalipse. Aí Deus leva um profeta na tua casa, um mestre, um doutor da palavra, ou numa mensagem qualquer de uma live da sua igreja, e discorre exatamente no assunto que você tem buscado a resposta. Deus é tremendo, fez com o eunuco, fez a diferença, não só a rainha de Candace, mas toda a cidade, a nação de Candace, o eunuco chamado pela palavra. Eu, em 1992, Andréia, grávida da Lissa, e eu passava as madrugadas na rua Mato Verde, no bairro do Jaraguá, aleluia, divisa com o bairro Universitário, a noite toda ali a dormir, com a barriga grande. Lá eu, quando era 10 da noite, quando ela estava dormindo, eu abria uma Bíblia e lia até as 4, 5 da manhã, e ali começou o meu chamado pastoral. Aleluia. 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 a 17. Toda a palavra é boa, é inspirada por Deus, pelo Espírito do nosso Senhor, para exortar, consolar, edificar, construir, preparar todo o homem para a boa obra de Deus. Josué capítulo 1, versículo 8. Medite nesta palavra dia e noite. Não há parte da minha lei desta palavra. O chamado pela palavra. Aleluia. E por profecia, você pode, se não é pela palavra, você vai sentir que Deus está te chamando, você está entendendo a revelação, Deus está te dando conhecimento profundo. Como que Deus vai me chamar, pastor, então? Aí será então, se não for pela palavra, você vai entender por profecia. Deus vai levar o profeta, como fez com Samuel a Davi, em 1 Samuel capítulo 16, verso 1, 7, 12, 13, aleluia. Deus disse: ei, eu não olho segundo a aparência, Samuel, é segundo o coração. O que eu tenho escolhido não está aí. Eu já tenho levantado um para ser o rei de Israel, no versículo 1, no lugar de Saul, aleluia. Verso de número 13, vai ungir a Davi, vai abençoar a Davi, aleluia. Profecia, Deus mandou te dizer, menino Davi, tu és o novo rei, chamado através da profecia. Aqui ele usa profetas
para falar contigo, ainda que você não saiba como era Davi. Deus pode me usar para profetizar para você, a não ser que você despreze a profecia. Aleluia. Lembra de Elias e Eliseu, 1 Reis, capítulo 19 e 21. Elias joga a sua capa sobre Eliseu. Eliseu não entende nada, não sabe nada de ministério, de unção, do Espírito Santo, está cuidando das seus bois lá, está cuidando do seu pasto, mas quando ele recebe aquele manto, algo toca nele, o fogo pega nele, ele sente um arrepio, e ele vai atrás de Elias. Oh, louvado seja Deus. Ele corre e disse: Elias, deixa eu só despedir de papai e de mamãe, porque eu vou lhe seguir. Segundo Reis 2, versículo 9 ao 14, ele agora vai ver Elias tomado pela glória do Senhor, vai embora. E Elias diz para ele: se subir, se você ver eu subir tomado pela glória, a unção que está em mim será sobre ti. Elias vai, a capa fica, ele lança a capa no Rio Jordão, o Jordão se abre, e então, por profecia de Elias, ele se torna um grande profeta do Senhor, o chamado. Por sonho, José, no capítulo de número 37, versos 5 ao 11, se você não entender o seu chamado pela palavra, por profecia, Deus te dará sonhos. José sabia que os sonhos que estava tendo nele, verso 5 e verso 11 do capítulo 37, vinham do Senhor. Por sonho, Deus te dará o chamado. Ele sabia: eu vou governar, Deus tem um reino para mim. Oh, maravilha! Se não é por palavra, por profecia, por sonho, Deus te chamará por visão. Ezequiel, capítulo 1, verso 1, mesmo no meio dos exilados, sentado à beira do rio Quebar, tive uma visão, o céu se abriu e Deus falou comigo. Capítulo 37, versículo de número 1 ao 4, eis aí que tu vês, ó Ezequiel, vejo um vale de ossos secos, pois eu te chamei, profetiza sobre ele. Oh, aleluia! E ele viu um grande exército. Oh, se não é pela palavra, se não é por profeta e profecia, se não é por sonhos nem por visão, será face a face. Jeremias capítulo 1, versículo 4 a 10, Deus disse: Jeremias, quem fala comigo? Eu sou eu, teu Deus, eu te ungi antes de vir no ventre da tua mãe. Deus pode falar face a face hoje contigo. Deus pode usar como os discípulos. Aleluia. Lucas 6, Jesus chamou um a um, face a face. Deus vai falar contigo. Paulo, Atos 9, 4, 6, 15 e 16, aleluia, Deus falou com ele, aleluia, eu te chamo Paulo, tu és o meu ungido, e vai pregar aos reis, aos gentios, aos judeus. Oh, aleluia, tu é um vaso de honra nas minhas mãos. Face a face. Isaías, capítulo 6, versículo 8, após ele ver a glória do Senhor, os céus abertos, diz o Senhor: a quem enviarei por nós? Aí ele diz: eis-me aqui, Senhor, face a face. Aleluia. Moisés, Êxodo 3, versículo 10 e 14, ele viu a sarça em chamas e ele quis se aproximar, e Deus disse: não se aproxima, é terra santa, arranca as suas sandálias. Primeiro moço, eu vos envio, verso 14, eu vos envio para libertar o meu povo dessa escravidão do Egito. Face a face. Deus falará por palavra, Deus falará por profecia através de profeta, Deus falará por sonhos, por visão, ou face a face. Tu ouvirás o som da voz do Eterno. Oh, maravilhoso Deus, chegamos ao fim do culto. Que lindo, que lindo. Obrigado, Senhor. Eu vou orar agora. O mais importante é aquilo que Deus disse: eu vos envio como ovelhas. O mais importante é terminar da maneira que Deus te chamou. Terminar como ovelha, como cordeirinho humilde, dizendo: Senhor, João 3,30, que eu diminua e tu cresças. Tudo posso nele que me fortalece. Filipenses 4,13, porque eu nada posso sem o Senhor. Neemias 8,10, a alegria do Senhor é a minha força.
termine um dia a tua jornada aqui, exatamente como te chamou. Daí, se continuares como ovelha e cordeirinho, nunca tu vais esquecer os princípios que te levaram ao Evangelho e ao seu chamado. Senhor meu Deus e meu Pai, chegamos ao fim deste culto, chegamos ao fim desta live, desta palavra, Senhor, não copiada de internet, nem de livro algum, aleluia, inspirada pelo Espírito Santo. Abraça-nos, Pai, abraça-me, deixa-nos saber o nosso chamado, deixa-nos honrar o Senhor pelo chamado e pelos dons, tudo para a tua glória, tudo para a tua honra. Meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, eu te louvo por ter a internet para pregar o quanto eu preciso, sem que ninguém me mande parar e sem que eu veja em igrejas pessoas se levantando por falta de educação. Se esse é o teu desejo, que a igreja que o pastor Pablo dirija seja digital até o último dia da minha vida, ou então na Índia e na África, que as pessoas têm prazer de me ouvir 1, 2, 3 horas sem sair do lugar. Se não, meu Deus, não me faça pregar mensagens micro-ondas, mensagens lights, mensagens convenientes para agradar a clientela, para elas voltarem e dar dinheiro. Não permita, Deus, que eu continue pela internet, onde eu não vejo a cara, onde eu não vejo quem se levanta e vai embora, onde eu apenas prego ao Senhor que me move. Eu abençoo a todos com esta mensagem, que todos se redescubram no cristianismo, todos descubram o seu chamado e os seus dons, firmado na proliferação do fruto do Espírito, que move o caráter, a humildade, a honestidade, a santidade, a justiça, a lealdade, acima de tudo. Aleluia, Pai. Não é apenas Deus acima de todos, é a Deus acima de tudo e de todos e sobre tudo e sobre todos. Em nome de Jesus, eu te abençoo hoje para todos sempre. Amém. E graças a Deus.